Meu querido, minha querida, que a paz do Senhor Jesus esteja com você onde você estiver, de maneira muito mais especial ainda dentro do seu lar. Estamos aqui hoje com um convidado especial, retornou para essa visita, Diácono Wisner, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo. Ei, rapaz, é muita honra estarmos aqui. Um abraço a todos. Espero que o Senhor fale ao seu coração e que você receba mais instruções vindo de Deus. Maravilha. Vê se o Diácono Wisner não tem um jeito assim de economista. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, a parte financeira da sua casa. Você está começando agora a construir um lar, uma estrutura, e a parte financeira não fica de fora de jeito nenhum. A parte financeira é muito importante, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Está começando o Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Então vamos lá, Diácono Wisner, a parte financeira. A parte financeira, o casalzinho, né, se uniu agora, está começando a sua estrutura, começando, como diziam os antigos, juntar seus trapinhos, mas não é nada de trapinho, né? Se uniram agora e vem a questão financeira. Considerando que nós já demos uma ajuda para o pessoal aí da outra vez na questão da comunicação, então a turma já está aprendendo a conversar, já sabe se falar, e então, assunto de dinheiro, tem que conversar? Isso é tão importante quanto as outras áreas, porque o dinheiro escondido, ele gera insegurança para o outro. Eu não tenho, aí o que pede, eu não tenho, e vai ficando isso. E é bom ser transparente, comunicar, né? A esposa pode saber e deve saber o que o esposo tem de renda. O esposo deve saber se há algum ganho extra por parte da esposa, e os dois construírem então uma vida financeira, uma economia doméstica saudável, porque isso reflete na vida sentimental e na vida espiritual, diretamente. Opa, exatamente. Então, como que é importante, você viu aí, falou sobre a interferência da administração financeira na vida sentimental e na vida espiritual. Tá? Então, nós vamos pontuar algumas coisas aqui relacionadas ao dinheiro, considerando que uma casa bem administrada, ela reflete na igreja. Exatamente. Tá? Um lar que está sendo bem conduzido, ele automaticamente vai ser uma família importante, uma composição positiva na membresia de uma igreja. Não é isso? Uma igreja só vai ser até financeiramente próspera se todas as famílias, ou a maioria delas, for próspera financeiramente. É o reflexo, não tem? Exatamente. Então vamos começar lá. Vamos começar na prática aqui. Conselho número 1. Bom, não tem como não priorizar isso. Nós lidamos com Deus que Ele não aceita sobra. Todos os indícios bíblicos a respeito do que Deus exige quanto a dinheiro, renda, Ele sempre fala de primícia. Quando era a colheita do trigo, primícia. Quando era o nascimento de um animal, primogênito. É sempre assim. Ou vocês já viram falar assim, o que sobrar, traga. Não. Até porque, quando nós não enxergamos nessa ótica que o que é de Deus é a primícia, Deus não deixa sobrar. Eita! Eu estou lembrando aqui de uma frase do pastor Anderson Amorim. Eu não sei se eu consigo construir do jeito que ele a proferiu, ele construiu muito bem, mas ele falou assim, mais ou menos assim, que essa parte que nós devolvemos ao Senhor, ela abençoa o todo. Isso aí, Lembra a parte isso? Abençoando o todo. Isso. Eu costumo dizer a respeito disso que Deus fica com a minoria e aumenta
ainda, a nossa maioria. No episódio passado nós falamos de 9 por 1, né? Aqui é 90 por 10. É o Senhor multiplicando 90. E é tão interessante esse processo que a nossa fidelidade faz com que o Senhor abra a janela dos céus. Vocês sabem o que isso representa? Ainda que as suas contas não deem, Deus faz dar. Se existe a fidelidade. É quando o recurso vem de onde você não imaginava, quando você pensava que gastaria com determinada coisa, o Senhor impede que aquilo aconteça, e aí por aí vai. Então a fidelidade é a porta principal, é a mão na fechadura que você precisa para que o Senhor multiplique o mantimento que está no seu armário, para que o Senhor aumente a durabilidade dos seus pertences e por aí vai. Agora olha só, juntou o Joãozinho com a Mariazinha. Normalmente, junta um que é fiel, teve bons exemplos dentro da sua casa, aprendeu a entregar a primícia ao Senhor, e o outro não. Isso dá um problema danado. Então, assim, a gente quer te ajudar desde o começo para o teu sucesso, para a tua felicidade no casamento, tá? Esquece se você tinha um pai e uma mãe que não eram fiéis ao Senhor, esquece e junta agora os dois com esse propósito definido: nós seremos fiéis ao Senhor, custe o que custar, independente das circunstâncias que nós passarmos. Se nós ganharmos a parte do Senhor vai ser separada. Se nós ganharmos 1000, a parte do Senhor vai ser separada. Esse é o primeiro passo, importantíssimo. Dízimo não é seu, a parte que é do Senhor, entrega ao Senhor, porque relembrando o que o pastor Anderson disse, quando você entrega, essa parte abençoa o que ficou contigo. Agora, quando você não entrega ao Senhor o que é devido ao Senhor, e você fica com essa parte, ao invés de abençoar, vai amaldiçoar o que ficou. Que dificuldade, né? Como se, matematicamente falando, é como se Deus tirasse o 0 do 10 que pertence a Ele e colocasse no seu 90. Mas quando você não entrega, Ele corta os 2 zeros do seu 100. Você achava que você teria 100. Deus vai tirando. Ele disse que o pouco Ele sopra. Isso é a palavra de Deus. E sem isso aqui não adiantaria nem a gente discorrer os demais pontos. Não, Porque sob maldição não existe controle. Não tem como administrar maldição. Como é que você vai controlar? Aí você, poxa, anotei aqui, agora vai dar certo, aí o filho adoece. Aí o carro quebra. Então, infelizmente, não daria nem para... Partindo desse princípio que você decidiu ser fiel ao Senhor, aí a gente vai continuar então, porque senão desiste aí. Vamos considerar que vocês querem ser abençoados pelo Senhor e serem um casal abençoadíssimo. Aí vem aqui o segundo ponto. O segundo ponto que nós anotamos é o seguinte: você era o rapaz que casou, assalariado, tem seu emprego, ganha o seu recurso, e agora casou com a moça que tem um recurso dela de alguma forma também, ou ela não entrou com nenhum recurso, e parece que tem no casamento aí um negócio de comunhão parcial de bens. Não sei como é que funciona. Então, assim, depois que entra para o casamento, o que é meu, o que é seu, como é que funciona esse negócio? Bom, tem relacionamento de tudo que é tipo. A gente tem que partir do princípio que casou, tudo é dos dois, né? Porque se o marido pensar assim, o que é seu é meu e o que é meu, como é que fica? Tudo é dele. Se a esposa pensar da mesma maneira e a gente, se não tivermos a ideia de que agora eu deixei de ser o dono daquela riqueza e aquela riqueza, aquela receita, a renda passou a ser nossa, aí fica difícil.
Aí entra a comunicação, né? Vamos voltar à comunicação, exatamente. O assunto que nós falamos. Por isso que nós falamos, lembra que assim, a comunicação ela perspassa, né, o casamento inteiro. Todas as áreas do casamento, a comunicação está lá. Ela é fundamental, é uma chave, é a chave mestra, comunicação, não tem jeito. Então, essa história agora do que é meu, isso tem que acabar desde o início. Casaram-se. Dá para ser antes? Não sei se dá para ser antes. Antes, no namoro, vai ter alguma conversa, né? Claro, vai ter. A moça vai saber quanto que ele ganha, se ele está trabalhando, qual o emprego que ele tem, se é fixo, se ele faz um biscate, e se ela tem algum ganho, como é que é. Tem esse contato antes, essa comunicação. Mas depois de casados, é sentar e colocar no papel. É porque agora não é mais uma comunicação distante, eles estão debaixo do mesmo teto e aquela renda é a renda que vai sustentar os dois, tanto nas necessidades quanto nos sonhos de conquistas futuras, que não se sabe o que se planeja, mas é importante que essa ideia de compartilhar a receita seja aceita dos dois, né? Que os dois se comuniquem a esse respeito, que você aprenda a usar papel e caneta. Isso não é errado, é legal, porque você passa a anotar as coisinhas, né? Poxa, eu recebo tanto, o que você acha que a gente vai gastar por mês? Vocês estão começando o casamento, né? Ainda não sabe qual é a despesa, né? Uhum. Se o rapaz come muito, ou se a moça come muito, vamos calcular isso, ver o que precisa. Nós vamos morar de aluguel, não tive condição de construir uma casa. Acontece, isso gerou uma despesa. Isso tudo é para ser conversado. Exatamente. Agora, como é que fica, o Diácono Isner? Como é que a gente vê essa situação assim? O camarada tem os seus objetivos, seus sonhos, a moça tem os dela, entram para o casamento, cada um querendo uma coisa, e aí fica já começa um problema sério, né? Não, eu quero isso, e o outro, eu quero aquilo. Isso aí é complicado. Por isso que a gente falou a respeito de compartilhar, de comunicar. É impossível. Jesus já dizia que um reino dividido não pode subsistir. Imagina o que é a esposa agora, recém-casada, está pensando assim: quando o meu marido receber, eu vou comprar um vestido para mim que custa R$1.000. E ele, na mente dele, está assim: quando eu receber, eu vou colocar um jogo de roda nova no meu carro. Eita! Você imagina se dá certo vestido misturado com roda? Uma mistura que não dá certo, né? Mas é exatamente isso. Que tal começar agora a compartilhar os sonhos? A princípio, você vai dizer, esposa, ao seu marido o que você almeja. E ele vai dizer para você o que ele almeja. Não se assustem, porque vocês já estão no nível de comunicação um pouquinho melhor. E você pode se surpreender. Poxa, mas você almeja isso. E, rapaz, seu salário não vai dar para fazer o que eu quero e o que você quer. Aí vai surgir um caminho entre esses dois interesses. Vocês vão descobrir que existe a possibilidade de compartilhar sonhos. Vocês vão passar uma borracha naquilo que vocês almejam, temporariamente ou permanentemente. Se você notar que o sonho é absurdo demais, vai ser permanentemente. Mas, vamos deixar esses sonhos isolados, individuais, para depois e vamos explorar aquilo que pode ser em comum. Nós já fizemos a nossa conta, eu acho que vai dar para sobrar um dinheirinho por mês e dá para a gente alcançar isso. E vai ficar muito melhor, conquistando as coisas juntos. Então, mas aí como é que a gente pode ajudar, assim, mais objetivamente? Separando necessidades. É isso aí. A necessidade precisa ser a prioridade. Exatamente. Quando eu disse que vai sobrar para o sonho, né? Essa necessidade, como eu disse, a gente primeiro senta, vê se tem um aluguel para pagar, você vai ver se tem a conta de luz, a conta de água, quanto que é. Você já imaginou querer conquistar um sonho, mas chegar em casa, a companhia de energia cortou a luz? O que adianta? Aí, eu estou comprando um celular novo, mas aí a água foi cortada, não sobrou dinheiro para fazer a compra.
E é exatamente isso. A gente não consegue tapar vários buracos ao mesmo tempo. Deus nos deu só 2 mãos. Então a gente precisa evitar que esses vazamentos aconteçam na nossa vida financeira e se torne inviável da gente permanecer. Porque o casamento agora, a gente entende que ele precisa ser sustentável. Você não está casando hoje, deu errado financeiramente, eu vou resetar essa parte aqui, aí a gente vai fazer de novo. Não, agora você vai ter que aprender a se virar com isso. Então a necessidade passa a ser a prioridade. É a necessidade do casal, o que vocês precisam para manter esse relacionamento, financeiramente falando. Depois vocês conversam a respeito de determinadas coisas que cada um almeja. Aqui tem um ponto importante, ver o que você acha, de como a esposa pode ajudar. Tem várias maneiras, né? Até porque quando a Bíblia diz assim, a mulher sabe e edifica a sua casa, isso tem uma abrangência muito grande, isso é muito elástico isso. A maneira como a mulher pode edificar a sua casa. Mas, veja bem, ela casou e aí de repente o rapaz não tem grandes recursos, dá para o necessário, dá para o dia a dia, né? E aí ela começa, porque na casa de papai tinha isso, porque mamãe me dava aquilo. Isso vai fazendo com que o marido, ele quer agradá-la, né? Ele a ama, e isso deixa ele numa situação muito difícil, que ele fala, poxa vida, eu tirei ela da casa do pai dela nesse nível, agora ela está passando essa situação, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí normalmente o que ele vai fazer? Dívida. Ele vai dar um jeito, ele começa a fazer as coisas erradas. Por quê? Porque a esposa não soube ter paciência, não soube se alegrar, ela não buscou a condição de se satisfazer com o que tinha naquele momento e esperar o momento que Deus abrisse as portas, de acordo com a fidelidade deles, para que eles pudessem então ter mais, ter outras coisas, adquirir mais coisas. Então o comportamento da esposa, o senhor concorda? É fundamental. Levando em consideração que o esposo, aqui no caso, está sendo a fonte de renda, ele ama a esposa. Isso é muito sério, porque na tentativa de agradar, como o pastor Elias disse, ele pode gerar despesas que passam a ser fixas e com coisas desnecessárias. Existe uma pirâmide de prioridades e não tem como chegar ao topo sem passar pela base. Enquanto a necessidade básica não for suprida, é impossível ficar tentando queimar etapas. Eu sugiro o seguinte: se você quer tirar exemplo do lar dos outros, tire o exemplo completo. Veja a renda que o lar do outro tem e o que o outro conquista. Agora você faz uma conta proporcional. O que você recebe com o que dá para você conquistar. Porque a matemática ela não tem essa ilusão. É impossível ganhar 1 e gastar 1,5. Se você tem crédito, que é uma ilusão nesse aspecto, o que vai acontecer é você fazer dívida em cima de dívida, dívida em cima de dívida. E, meu querido, eu te digo uma coisa, no final você vai acabar tendo que desagradar a esposa que você tanto achou que estava agradando. Porque aí você não vai ter condição de suprir as necessidades básicas. E aí o negócio já está enrolado. Não, aí imagina o cenário, pastor Elias. Não quero nem imaginar. Fica um cenário caótico. Então, é exatamente isso. A prevenção é o que nós estamos nos preocupando em passar para você. Para que você pense um pouco antes. Acrescentando então o que o senhor falou, faça a comparação completa. Completa. Outro ponto que deve ser levado em conta é o tempo. O tempo. Por quê? Porque você veio da casa do seu pai e da sua mãe, ele tinha isso, tinha aquilo, mas aquilo outro. Mas quanto tempo eles levaram para conquistar? Nossa, a pergunta é, sempre teve isso? Eu posso citar o meu exemplo, acredito que o senhor pode citar o do senhor. Eu não casei com a renda que eu tenho hoje
e com as conquistas que eu tenho hoje. Eu casei sem renda, para começar. Eu entrei no mesmo barco. Não era nem baixa renda, era sem renda. Quando o Senhor apontou meu casamento, eu fiquei desempregado e aí entrou essa situação. Mas, ao contrário do que muitos dizem, que depois que existem os que despregam a voz do Senhor, né? Casou, você não conquista mais nada. O meu foi o contrário, porque a minha esposa... Mas não foi só o seu, é o contrário. É o contrário, porque eu consegui formar uma família, tenho a minha esposa, os filhos que não deixaram de vir, como eu disse no episódio passado, eu tenho 5 filhos. No meu casamento eu consegui cursar uma faculdade, um nível superior. Durante a faculdade eu tive 3 filhos, né? E aí foi, eu digo para vocês, nenhum dos meus filhos morreram de fome, a minha esposa está ao meu lado ainda, nosso casamento não acabou, não sacrificamos o nosso casamento por conta de sonhos impossíveis de alcançar, e as coisas vão acontecendo. Nós não podemos perder de vista essas prioridades, porque é exatamente assim que nós vamos conseguir caminhar de maneira saudável, né? Analisando os recursos antes de tentar colocar em prática algum projeto. Ele tem que ser audacioso de acordo com as suas possibilidades. A palavra de Deus diz: melhor serem 2 do que 1. Uma das razões que o texto apresenta para isso é que eles têm melhor paga. Então como assim que é melhor ser 1? Que história é essa? Que se casou não conquista mais? A palavra de Deus diz que 2 vão conquistar mais em todos os sentidos do que 1 só. Não, eu conheço um ditado antigo, não sei se é só da minha região, mas diz que 2 cabeças pensam melhor que uma. Quando atinge um estágio de comunicação tão favorável nessa parte financeira, que atinge uma maturidade financeira, os 2 começam a projetar juntos. Entende quando é que tem que fechar as torneiras, entende qual lado que pode economizar, entende qual lado que tem que explorar, e aí eles vão crescendo. É comum e é visível a gente notar um casamento, um relacionamento que é próspero financeiramente. Isso. Parece que conquista as coisas rápido, né? Não, pode fazer uma pesquisazinha aí no seu IBGE rápido aí, se todos eles não começaram com a fidelidade. Por isso que o senhor falou. Sem a fidelidade a gente não tem conversa. Acaba aqui agora, vamos embora para casa, que não tem mais como continuar, porque nós estamos falando para casais cristãos que conhecem a palavra de Deus, que conhecem o Senhor. Então esse é o caminho. Então assim, vamos lá, transparência. Primeira coisa. É essencial a transparência no diálogo, no papel. O senhor falou de uma coisa que a gente, eu acho que não deixou para trás e não evoluiu nela. Quando o marido tem um ganho e a esposa também tem um ganho. Às vezes o ganho dela é de um emprego mesmo, ela trabalha, tem o seu emprego, e às vezes é o ganho em casa. Ela desenvolve uma atividade em casa, tem o seu ganho, ou faz uma roupa, ou vende um produto, um sacolé, ou dá uma aula, várias atividades. Então assim, não, esse aqui é o meu, esse é o seu. E aí existe um problema, porque eu te garanto, meu amigo, minha amiga, que se a esposa tem uma renda extra e administra o dinheiro dela como se fosse somente dela, e exige que o esposo arque com todas as despesas da casa e tudo e tal, ele vai fazer. O homem nasceu para isso, né? Ele tem essa necessidade de suprir. Mas vai ficar difícil conquistar novas coisas. Vai ficar difícil. Fica difícil. Fica chato, né? Porque assim, e começam os problemas, aí começam as encrenquinhas, porque aí ela fala assim, eu queria um vestido, como o senhor falou, né? No vestido na roda, que enrola tudo. Eu queria um vestido. Aí ele fala, meu bem, esse mês vai ficar apertado. Tá bom, eu vou comprar com o meu dinheiro então. Então, se tem uma coisa que não pode ter no casamento é essa história. Meu dinheiro, o meu isso, o meu aquilo. Não é meu, mas essa palavra não existe mais. Meu, o eu. É sempre nós. O senhor falou uma frase interessante, onde não cabe a minha família. Tá. Isso aí está relacionado
a conquistar sonhos, conquistar coisas e mostrar para vocês que individualmente o casamento não vai. Se tiver um pensando numa coisa, o outro pensando outra, existe um princípio que diz o seguinte, uma frase diz o seguinte: onde não cabe a minha família, não me cabe. Então agora o pensamento tem que ser o inverso. Se o que eu estou projetando satisfaz somente a mim, não é para eu conquistar. Se eu vou afetar ou tirar alguma coisa de esposa e futuramente os filhos que virão, eu não devo fazer. Eu não devo reservar no canto da minha carteira lá escondido um dinheiro. Não, a minha esposa acha que o meu salário já acabou. Isso aqui tá para mim porque eu preciso fazer minhas coisinhas. Não, isso aí não é legal. A gente está falando sobre transparência. E não tem nada de ruim e de errado nisso, meu amigo. Isso acontece geralmente na parte masculina, né? Não, eu falar com a esposa que eu só ganho isso aqui, vou seguir até o conselho do pastor Elias, mas vai ser em partes, né? Eu reservo um pouquinho para mim, porque se a esposa souber que eu ganho esse extra aqui, aí ela vai querer pegar tudo. Não, gente, quando a maturidade financeira é atingida, a gente entende que as necessidades precisam ser sanadas e que a sobra vai ser bem aproveitada por todos. Exatamente. E precisa ser assim. Mas você sabe que tem casos, e não poucos, de donas que também escondem o dinheiro. Sim. O marido não sabe do dinheiro dela, aí é aquela coisa, ela tem uma fonte de renda e cada um administra dessa forma, assim, eu escondo aqui, o outro esconde lá, é um problema sério. Não é sustentável um relacionamento desse. As finanças dessa casa, eu posso arriscar dizer que se depender da vida financeira, esse casamento não dá certo. Porque como o marido está tentando reservar alguma coisa por sua conta, escondendo, e a esposa, por outro lado, da mesma maneira, as necessidades que precisariam de unir a força, canalizar a força dos dois, comumente falando, não vão acontecer. Vai travar. Porque fica sempre o cara guardando dele e a esposa guardando dela. E enquanto essa maturidade não é atingida, o casamento fica travado. Seriam muito mais conquistas se fossem compartilhadas as coisas. Há um grande pecado nisso, que é a mentira. E aonde há mentira, há problema, há maldição. É mentira. Seu marido ganha X e diz para a esposa, não, pastor, mas eu digo para minha esposa que não é aquele valor porque ela gasta demais, pastor. Você não conhece a minha esposa. Não preciso conhecer. É mentira. Outra coisa muito sutil que acontece, e é mentira, de repente a esposa pegou um dinheiro para comprar alguma coisa, sobrou, ela pega, guarda aquele dinheiro, pega o troco, chamado troco, o troco, sabe que ainda é o troco, guarda o troco consigo, e quando o marido pergunta, ou vice-versa, mas normalmente a esposa faz isso, ela esconde e fala, não, foi aquele valor mesmo. Mentira. É mentira. Por quê? Aí vem a falta de transparência, por não ter transparência. Aí vem as mentiras, e eu já vi esposa até guardar esse dinheiro para ofertar. Não é correto. O mais simples, voltando à questão da comunicação, é falar. Fulano, eu comprei, você me deu R$50, custou 40. Você se importaria de eu ficar com esses 10? Eu tô guardando um trocadinho, porque eu quero ofertar, eu tô pensando em comprar um negocinho extra aí. Não tem nada demais, é tão agradável, né? Não tem nada e o esposo demais. Que te ama, com certeza ele vai querer te agradar. Ele vai fazer igual o Boaz, mano, vai deixar mais espigas cair, falar assim, querida. Não, minha querida, faz o seguinte, guarda esses 10, mas toma mais 20 aqui para te ajudar. Você de repente tá ouvindo, minha querida, fala assim, até parece. Mas acredita porque a gente não tá falando brincadeira aqui para você, nem mentira para você. É assim que acontece. Se a coisa está no caminho certo, é assim que acontece. O esposo sabe que a esposa está querendo guardar um trocadinho para conquistar alguma coisa em prol da família, ou até pessoalmente para ela, para satisfação dela, para uma necessidade dela. O esposo vai ajudar, vai contribuir, fala, meu bem, poxa, por que você não me falou antes? A gente consegue fazer isso aí sim, se a gente fizer assim, assim, assim,
a gente consegue esse recurso aí, não precisa você fazer esse esforço todo do jeito que você está fazendo. Porque onde há transparência, há confiança. É por isso. Talvez não está dando certo no seu casamento porque está faltando essa transparência. Simples assim. O esposo ainda não consegue confiar em você porque ele sabe, no fundo, que você está escondendo. Está mentindo. A esposa, da mesma maneira, entende, parece que vê nos olhos, né? Ele está mentindo, está escondendo, então falta a confiança, a transparência, então a confiança já se foi e aí não vai dar certo o que nós estamos falando mesmo. Não... Fica inviável, E onde há transparência, eu volto a repetir, vai haver confiança. Então vamos lá, mas se o negócio está funcionando bem, vamos considerar que está tudo funcionando bem, afinal de contas a turma casou semana passada, então não é possível, não é possível um negócio desse. Vamos lá, mas tem um tal de imprevistos. Como é que trata esse negócio do imprevisto? Um imprevisto é aquilo que não foi previsto, né? Ninguém pensou, falou, meu Deus, aconteceu. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, voltando ao que eu disse, a gente não pode gastar 1,5 se a gente ganha 1. Né? Dificilmente você vai conseguir estar preparado para um imprevisto que acontecer. Esse imprevisto pode ser de várias áreas. A sua esposa, por exemplo, engravidou, teve uma gravidez complicada, e você vai precisar pagar um exame para ela. Quem coloca lá, possível exame e tal, X, vou reservar. É difícil acontecer isso. Mas a administração transparente leva a essa confiança. E o que vai acontecer? Quando surgirem os imprevistos, ainda que você fale assim, meu bem, eu vou correr atrás do recurso porque eu não tenho. Ela vai falar assim, eu espero mais uma semana porque eu sei que você realmente não tem. As coisas vão acontecer. Vocês vão estar preparados para o imprevisto, se tiver financeiramente, porque vocês já adquiriram essa maturidade financeira, melhor ainda. Meu bem, vamos tirar daquela reserva, vamos resolver isso. Feito em comum acordo. E as coisas vão ser resolvidas. E se não houver o recurso, juntos vocês vão conquistar esse recurso e vai resolver esses imprevistos. E no caso de você ser fiel, estar de acordo com o que o Senhor quer. Se chegar numa situação dessa e não tiver para onde correr, humanamente falando, né, financeiramente falando, naquilo que você está vendo, está tudo perdido. Não, eu costumo sempre dizer, nós lidamos com Deus que Ele é, eu vou repetir a palavra que o pastor Elias sempre fala, sensacional. O nosso Deus é sensacional. Nós lidamos com Deus que ou Ele te dá o recurso, ou Ele te dá a saúde. Poxa. Nós não temos um Deus limitado. Já tive situações no meu casamento em que eu não tinha recurso para pagar pela saúde. Mas já pediatra atendeu meu filho quase que de graça, exames de graça. Então, o Senhor faz dessa maneira. Nós trabalhamos com Deus que criou a estrutura humana. E Ele conhece o nosso corpo melhor do que qualquer médico. Então a gente não pode lidar com Deus limitando o poder de Deus às minhas expectativas. Ah, não, meu Deus, Ele é poderoso, mas eu acredito que Ele não vai fazer isso. Não, nosso Deus pode tudo. Se Ele vai fazer, é com Ele, não é comigo. Mas uma das duas coisas Ele vai te dar. Se você é fiel, Ele te dá o recurso para pagar um plano de saúde, para comprar o remédio, ou Ele simplesmente te dá saúde. Exatamente. Então, está na fidelidade, é transparente e verdadeiro com a sua esposa ou esposo, porque com a mentira você já perdeu a questão da fidelidade. Não vai nem conseguir orar. É difícil. Você imagina o casal, né, de frente, diante de uma adversidade que não tem solução, aí não há transparência. Como é que eles ajoelham para falar com Deus daquele problema? Porque de repente o marido não tem um recurso, mas a esposa tem, escondido. Mas ela fala assim, eu não, isso é responsabilidade dele. Um exemplo. O gás acabou. Aí a esposa, ela tem o recurso, mas a coisa não anda bem, já não anda bem. Aí o reflexo qual é? Não, meu dinheiro não. Eu não vou falar que eu tenho dinheiro não, isso é responsabilidade dele. Obviamente que numa situação dessa, eles não têm condição de orar. Porque é muito difícil. A mentira... Você imagina se o esposo chama a esposa, fulana,
vamos orar aqui, porque eu estou sem recurso para comprar o bujão de gás. Põe o seu véu aí. Faz você oração. Pede o Senhor recurso para nós comprarmos. Como ficaria? O que ela vai falar? Como é que ela falaria? Senhor, abre o meu coração. Eu acho que seria essa oração. Ou então ela vai ter que falar: ô Senhor, esse marido duro que não tem dinheiro, envia o recurso para ele. Mas é ruim, isso é ruim demais, né? Mas para fechar, nós não vamos esticar muito essa visita hoje, não. Nós vamos terminar aqui dando aqui uma dica básica, bem básica, né? Mas ela é essencial. Ela é essencial, né? É um feijão com arroz, assim, é essencial de como você administra aí o seu ganho. O Diácono Isney, passa para nossos ouvintes aí. Partindo do princípio que você não consegue medir aquilo que você não conhece, pensa o seguinte: como é que eu vou projetar as minhas possibilidades de conquista ou para sanar minhas necessidades se eu não tenho isso em mãos? Eu não sei quanto é que eu ganho, com o que eu gasto, só sei que chega 10 dias depois do pagamento eu não tenho nenhum centavo no bolso mais, não paguei a conta de luz, não paguei a conta de água e tá aquela bagunça. Então o conselho é o seguinte: anota tudo. A princípio é difícil, eu sei que é difícil, principalmente quando quer esconder alguma coisa do cônjuge, mas aqui vai ser uma solução. Chama a sua esposa: fulana, eu estou com um propósito, vou seguir o conselho do pastor Elias, vamos anotar isso aqui. Olha, eu ganho X. A gente tem algumas despesas que são chamadas despesas fixas, e a primeira dela é o dízimo e o nosso propósito de oferta. Vamos colocar aqui que o Senhor é primícia, então está aqui. Agora, a gente mora de aluguel, o Senhor ainda não nos deu condição de comprar uma casa, de construir uma casa. O aluguel está lá, a gente não pode negociar. Você já pensou o que é você levantar para orar, ou receber a igreja para fazer um culto na sua casa, ou fazer um culto doméstico, e o proprietário do imóvel está lá no portão para te cobrar, porque você não pagou o aluguel? Eita, ruim. Aí ele espera você acabar a oração, né? Para não te interromper, depois falar: pai, paga o aluguel. Então, isso foge. Então a gente precisa se preocupar com esse mundo externo e ser, primeira coisa, bons cidadãos, né? Pessoas honestas. Então, quando você anota, você conhece. E aí você coloca lá: eu tenho essa despesa, água, luz, telefone, quem tem telefone, internet, quem tem internet, são inegociáveis. Você fez o compromisso, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, honre o seu compromisso. E aí fez isso aqui: eu já conheço a minha renda, eu recebo X, a gente sempre coloca como salários fixos, né? Aquilo que você está ali assinado, mas eu tenho ganhos extras. Esse ganho extra você não precisa esconder da sua esposa ou do seu esposo. Meu amor, Deus nos abençoou, fiz um biscate hoje depois da hora, tem mais R$100 para colaborar com as nossas despesas. Coloca isso e vem elencando item por item das suas despesas. Aí vai entrar as fixas. A gente tem alguma despesa que é variável. Você não sabe quanto é que você gasta de comida. Fixo não, né? Pode ser que você compre um pouco mais no açougue esse mês, então você vai ter ali a anotação. E aí, eu sempre aconselho, quando a gente conversa sobre isso na igreja ou com alguém que pergunta, que a gente precisa reservar um pouco do nosso salário para o que a gente chama de realização. Não é gostoso você pegar a sua esposa ou seu esposo e vamos fazer um lanche hoje, né? Criar um cenário para que a gente converse mais, para que a gente passe um momento junto? Reserva um pouquinho do seu dinheiro para isso. E se você conseguir, fechando esse quadro, reserva alguma coisa para imprevistos. Porque aquele que deixa tudo para a última hora, em cima da hora, acaba passando mais aperto. O emocional fica meio abalado, o estresse pega e a pessoa não tem nada, não se preocupa com nada. Sempre nos lembrando do que nós dissemos lá atrás: se não der para os imprevistos, honra as suas contas, né? Não deu para reservar nada? Honra as suas contas. E o Senhor vai te ajudar a fazer aquilo que você não consegue fazer, o que não cabe a você. Maravilha! Tá aí, ó. Dica do Diácono Isney. Vamos dividir essa responsabilidade aqui, que é isso.
E dividir as críticas também, maravilha. É que as críticas são bem menos, né? Então tá tranquilo. Fecha a conta bonito, ainda tem um saldo. Mas, Diácono Wisner, muito obrigado mais uma vez por essa visita abençoada, né, que a gente faz junto aí na casa desse povo abençoado, e que Deus continue te abençoando, e permitindo o Senhor, nós teremos outras oportunidades como essa. Eu me sinto honrado, mais uma vez eu digo, né? Poxa, estar com o Senhor aqui, para mim é uma honra. Quando eu digo que os conselhos são do Senhor, é porque eu considero o Senhor superior a mim, né? Então, nós estamos aqui compartilhando, mas não deixam de ser meus conselhos, né? Estão até registrados, né? Agora o povo pode ouvir, mas eu espero que a gente tenha colaborado de alguma maneira para o seu lar. Eu digo que se você conseguir atingir um equilíbrio financeiro na sua casa, baseado na transparência, na verdade e primeiramente na fidelidade, vocês vão ter uma vida mais leve, muito mais leve. Menor índice de preocupação, menor índice de estresse, aqueles problemas que costuma acontecer, né? O marido chega do serviço e a esposa nem sabe o porquê, mas ele está estressado, ela não falou nada com ele, ela não maltratou, mas ele está estressado. Muitas vezes ele está se consumindo por dentro. Eu sei que o meu pagamento não vai dar. E aquela situação que incomoda. Então, a preocupação de nós explorarmos esse assunto sobre as finanças é exatamente essa. Você vai ter mais leveza até para adorar o Senhor, junto com a sua família. Eita, bom demais, hein? Muito obrigado mesmo. Mas olha, a gente vai falar ainda mais sobre esse assunto. Sabe de que forma? Se você casou nessa situação, igual a gente aqui, igual eu, Diácono Wisner, sem renda, zero de renda, tem renda de lado nenhum. Como é que faz então? Né? Como é que faz para sair dessa situação? Permitindo o Senhor, talvez semana que vem, nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Sabe o que é? Nós vamos dar dicas de investimentos para recém-casados, mas para recém-casado que não tem dinheiro. Vamos dar dica de investimento para quem não tem dinheiro, para quem casou duro e está duro. Acredita no negócio desse? Pois semana que vem vocês vão tomar conhecimento dessa informação extraordinária que vai mudar a sua vida. Você precisa sair da situação que você está. Então, o primeiro passo é fidelidade. O segundo, você tem que investir. Pastor, investir que não tem? Então, semana que vem, fica ligado. Muito obrigado por nos receber na sua casa, essa visita calorosa. Muito obrigado, que Deus te abençoe. E não se esqueça que a minha, a sua, a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus, e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu sei que a família é um projeto